dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto e junto com meu companheiro de bancada, João Rúmel, temos o prazer de receber o deputado federal Pedro Lupion, meu colega cientista político, né, fez lá em Madrid uma discussão sobre partidos políticos na América Latina, algo que vai ser muito útil para o trabalho que a gente vai fazer aqui hoje. E principalmente presidente da FPA, uma força política que tem um impacto na dinâmica do Congresso, no debate decisório hoje no Brasil. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade dessa conversa. Eu que agradeço. Obrigado, Leonardo. Obrigado, João. Aí, duas cabeças pensantes de Brasília que nos ajudam muito a entender o cenário político, que é tão dinâmico, né, e muda tanto aqui no dia a dia. E espero que a gente tenha uma boa conversa aí para poder falar de muitos pontos importantes do nosso Congresso Nacional. Você é que nos ajuda. A gente costuma dizer, Pedro, que a gente está vivendo uma oportunidade de experimentar um processo histórico no qual o Congresso está assumindo um papel e um protagonismo que talvez ele não tenha tido ainda na história da República. E a FPA hoje tem um papel central nesse processo de levantamento do Congresso. Eu queria que você começasse dizendo qual que é o papel que a FPA tem quanto defesa de setor, do setor do agro, mas também enquanto um protagonista desse processo de construção da força do Poder Legislativo. Veja, Leonardo, nós somos um grupo de parlamentares que defende uma causa, né? Acho que esse é o grande foco e o ponto principal da FPA. Nós defendemos um setor, um segmento, os produtores rurais do Brasil, a produção agropecuária do Brasil, né? Esse importante setor da economia que representa praticamente 1/3 das riquezas do país e gera mais de 30% dos empregos, sem falar das exportações, mais de 50% das exportações são de responsabilidade do setor. E nós temos uma frente parlamentar que, durante muitos anos, foi se profissionalizando. Acho que isso é o ponto mais importante. Por que nós conseguimos chegar onde nós estamos hoje? Voltando lá atrás, na época da Constituinte ainda, quando tinha o risco das terras serem públicas e não ter propriedade privada no país, funda-se a UDR lá atrás, depois aqueles dirigentes da UDR resolvem disputar a eleição e virem como deputados federais para criar uma bancada para defender os interesses do setor. Começa lá com, talvez o João saiba mais do que eu isso, porque acompanhou desde o início, mas sei lá, 7, 8 deputados que começaram aqui. E isso foi avançando e profissionalizando e crescendo até o momento em que eles fundam, e eles falam porque o João participou disso, fundam o IPA, né, que é o Instituto Pensar Agro, que tem um acordo de cooperação com a FPA e nos dá esse fomento técnico necessário para que a gente tenha capacidade de discutir todo e qualquer assunto referente ao setor. Ou seja, hoje um parlamentar da FPA tem o apoio legislativo necessário para debater desde o melão produzido na Bahia até o arroz do Rio Grande do Sul, tudo. A gente consegue debater todos esses assuntos e, principalmente, uma capacidade de articulação política muito grande. Primeiro, pelo protagonismo do setor na economia nacional, mas, mais do que isso, uma questão de habilidade política de jogar em grupo, né? De ter um corpo fechado de parlamentares que, quando se trata de uma causa do setor agropecuário, vota unida e trabalha junto. Nós tentamos ao máximo evitar qualquer tipo de ideologização, partidarização, posição política A ou B, para defender os interesses do setor especificamente. Agora, óbvio, quando se entra numa questão de pautas de costumes e algumas questões que majoritariamente membros da bancada têm um posicionamento político e ideológico mais forte para um lado do que para o outro, é natural que o nome da frente acabe entrando junto nessa negociação política. Mas hoje o cenário do Congresso Nacional é que nós temos um Congresso Nacional que nunca teve tanto protagonismo, como você mesmo disse. Acho que a gente vive um momento mais próximo aí desse semipresidencialismo que a gente já teve na vida aí, e isso se dá muito por causa de questões orçamentárias e da definição dos recursos da União para onde vão, do orçamento da União para onde vão, e o protagonismo que os parlamentares estão tendo nisso. Mas essa organização da nossa frente parlamentar caminha sempre lado a lado com os interesses do Congresso para que a gente consiga
unidade nas votações. E aí criou-se uma máxima hoje dentro do Congresso que ninguém consegue... que a gente, a FPA, não ganha nada sozinho, mas também ninguém consegue ganhar nada sem ter algum tipo de participação nossa. Então, a gente tem conseguido vitórias consecutivas que têm demonstrado a capacidade de articulação política. Acho que por isso que estamos desse tamanho. Estamos falando em quase 350 membros hoje, né, somando Câmara e Senado. Então, realmente é um órgão bem influente. Eu tenho como é que fala? Eu admiro muito a FPA. Eu acho que ela é um papel importante nesse momento. Você é um dos criadores dela, tem que admirar mesmo. Pois é. mas eu acho que a FPA, eu queria ver a sua visão como dentro da conjuntura política hoje, como cientista político, tá certo? Eu vejo que a gente está vivendo um momento de transição na política, uma evolução. E aí eu vou fazer uma provocação para você. Olha só, quando a gente fala que nesse momento hoje, onde a pauta, tá certo, está na presidência da casa, tanto da Câmara quanto do Senado, tá certo? As mídias provisórias não travam mais a pauta como a gente tinha no passado, onde quem dominava a pauta era o executivo. E aquela questão da posição fisiológica dos parlamentares, ela saiu do poder do executivo. E, nesse momento, está saindo, inclusive, da presidência dos presidentes das casas, dos líderes, de uma forma geral, porque os parlamentares ganharam a independência de aplicar o recurso. Tudo bem que está sendo questionado, mas quem decide no voto é vocês, quem vai fazer a regra é vocês. Então, eu acredito que isso não tem uma chance de mudar tão rápido ou ter um retrocesso em relação a isso. Quando eu falo isso, eu tenho visto que é o seguinte: o governo está tendo uma dificuldade muito grande de apresentar políticas públicas dentro do Congresso para debater com a sociedade. Quando você cria isso, cria um vazio. A pergunta que eu faço para você: a FPA está preparada para propor políticas públicas, tá certo, e fazer esse debate? E isto seria um exemplo para os outros segmentos da sociedade? João, essa é uma provocação que você me faz aqui no podcast e você me faz isso em praticamente todas as conversas que nós temos. E você tem toda a razão, né? Infelizmente, a gente ficou por um bom tempo muito mais jogando na defensiva do que sendo propositivos, né? Sempre reagindo a políticas públicas ou ações governamentais ou judiciais ou políticas contrárias ao setor, sempre nessa reação para salvar o setor, literalmente, e menos na proposição. É o que nós mais queremos, e para isso que nós temos lá 60 entidades no IPA lá que estão nos ajudando a planejar isso. Nós precisamos muito. Nós estamos vivendo um momento em que o agro brasileiro tem sido fortemente atacado pelos nossos concorrentes internacionais, isso é diário e constante. A grande mídia bancada por esse sistema tem feito esse trabalho também de ataque constante à maneira como nós fazemos o agro no Brasil e o tamanho que nós estamos. Nós damos medo para quem está lá fora e eles têm usado a narrativa negativa para tentar nos diminuir. Isso ninguém me contou, isso eu vi, né? Eu tive a oportunidade de ir um mês atrás, mais ou menos, no USDA lá nos Estados Unidos, Departamento de Agricultura americano, o economista-chefe deles falando assim, o Brasil vai ser o país que pode triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas, sem desmatamento ilegal, sem ter que destruir áreas de preservação, só com manejo, cumprindo a legislação, e serão o maior produtor de alimentos do mundo. Aí todo mundo ficou feliz, né, ouvindo uma notícia boa dessa. Aí o cara fala assim, a gente não pode deixar. Porque é concorrência. Nós estamos disputando os mesmos mercados, nós estamos concorrendo com os mesmos setores. Mesma coisa a Europa. Quando vem Macron e companhia apontando os dedos para nós aqui o tempo todo, a gente entende que é uma questão também de defender aquela agricultura super subsidiada europeia e tal, e defender os mercados que eles ocupam. Isso tudo depende da gente conseguir organizar o nosso sistema, o nosso setor, para a gente conseguir ser mais propositivos. A exemplo dessa questão concorrencial internacional que nós apresentamos a reciprocidade, né? Dentro da FPA, inclusive, o senador Zequinha, o deputado Tião, a ministra Tereza Cristina, a turma toda que está trabalhando nesse tema. Então, são temas que a gente precisa avançar, que a gente precisa ser mais propositivos, porém,
tem o viés político disso tudo, que aí tem que entrar um pouco na questão política, que infelizmente nós estamos convivendo com um governo que não tem nos auxiliado em praticamente nada. Aliás, várias pastas do governo agindo contra o nosso setor constantemente, e isso faz com que a gente tenha que ficar também na reação, né? Sempre vencendo batalhas diárias e constantes para conseguir resolver gargalos importantes do setor. Por exemplo, essa questão fundiária tem tomado um tempo nosso absurdo. Eu tenho ido para o STF toda semana para tratar de invasão de paraguaio dizendo que é indígena ocupando terra. A questão também da regularização fundiária de diversas terras, a questão do aumento da invasão de propriedades, essa questão que nós estamos vivendo agora de uma seca sem precedentes no país, com incêndios ocorrendo para todo lado, em que a gente não vê uma ação efetiva e forte financeira, inclusive, de contratação de pessoal, de auxílio, de ajuda do governo para tratar desses temas. Nós temos um problema sério em relação ao seguro agrícola, você sabe muito bem disso, a gente tem tentado trabalhar bastante para resolver essa questão de seguro, depois de uma sequência de quebras de safra importantes. Essa tragédia do Rio Grande do Sul, que é algo que tomou muito tempo nosso e tem tomado muito tempo nosso, que infelizmente ainda muito aquém do que deveria ter sido feito para os gaúchos, e principalmente na área do agro, que não chegou praticamente nada lá, principalmente nas dívidas desses produtores. Então, a gente tem que tentar ser propositivo, João, mas falta braço, né? A gente está sempre reagindo e tentando deixar as coisas mais fáceis para os nossos produtores. Só complementando essa questão de ser reativo e proativo, né? Você mostrou que o setor rural está tentando ocupar esse espaço. Você acha hoje, como é que você vê o olhar dos outros setores nesse protagonismo político do setor agropecuário dentro disso? E como é que você vê, olha só, o executivo como cabeça fica nessa dificuldade e criando problema. E você acha que o corporativismo do funcionário público também atrapalha? Olha só, 3 perguntas numa só. A primeira, como é que os outros setores veem esse protagonismo? Será que eles vão copiar? Será que eles vão... Isso é um modelo? Tá certo? É o primeiro ponto. O segundo ponto, tá certo? Que eu acho assim, como é que os outros segmentos que, quando vê esse protagonismo, se sente em relação a isso politicamente? Como é que você interpreta isso? João, vamos lá. Eu acho que o exemplo da 1227, da MP 1227, é um exemplo que nós podemos dar de uma ação conjunta de Brasília, em que nós vimos uma reação de todos os setores, capitaneado pela FPA, e devo dizer isso, como presidente da FPA, nós organizamos tudo isso, você participou disso ativamente lá com as frentes parlamentares, mais de 30 frentes parlamentares juntas, reagindo a uma medida provisória extremamente maléfica para a economia e para os geradores de emprego do país. E nós conseguimos sentar numa mesa, né? Agro, indústria, comércio, transporte, serviços, todos juntos numa mesma causa. O case FPA é almejado por todos, eu entendo dessa maneira, né? Eu acho que todo mundo tenta criar uma frente parlamentar tão forte, organizada e capaz de articulação política como nós temos na FPA. Vocês bem sabem que para chegar nesse ponto, erramos muito, acertamos muito e demandou muito tempo para conseguir chegar na FPA no tamanho do protagonismo político, de articulação política dentro do Congresso que tem. E vejo que várias frentes parlamentares têm tentado ser organizadas como a FPA, representantes de setores específicos. Mas é óbvio que tem uma ciumeira enorme, né? Isso é natural. O maior exemplo disso acho que foi na reforma tributária, em que nós tivemos um embate constante com outros setores para que a gente conseguisse avançar nos temas referentes ao nosso setor. E avançamos bastante, acho que fomos super vitoriosos, pelo menos na Câmara, né? Tem muito receio do que vem do Senado, mas pelo menos na Câmara nós fomos extremamente vitoriosos. Agora, esse protagonismo político que tem a FPA é muito bom em alguns momentos e nos gera diversos problemas em outros momentos, né? Às vezes a gente tem que dar uma refluída, baixar um pouco a bola, deixar os líderes ocuparem seus espaços, os outros setores ocuparem seus espaços e tal, para a gente conseguir sentar numa mesa em igualdade de condições para fazer qualquer negociação. Agora, imagino eu que cada setor deveria ter uma organização política como é a FPA.
Pois é, até tinha escrito uma pergunta bem na direção daquilo que você colocou, João, que é o seguinte: a ascensão da FPA, ela vem acompanhada também de uma grande campanha de mudança da visão da sociedade sobre o agro, né? Colocado como um setor dinâmico, né? Hoje em dia, como um setor moderno, né? Em comparação àquela perspectiva de atraso que existia lá, né? Lá atrás, né? Até que foi alvo de políticas de governo para tentar superar o Brasil rural, né? E a gente sabe que essa foi uma ideologia importante. Mas essa perspectiva de modernização, de industrialização do agro e de fortalecimento político, ela acaba criando expectativas em relação àquilo que a FPA pode entregar, né? E muitas vezes existe uma sensação de que a FPA poderia ir, inclusive, além das pautas setoriais, né? Que ela, eu não digo se constituir como um partido político, mas trazer um pouco da experiência dela, da dinâmica econômica que hoje o setor experimenta, né, para contribuir para o desenvolvimento de outras discussões econômicas. Mas a FPA, eu sinto que ela se freia, né, quando esses momentos, né, esses desafios, eles chegam. A FPA hoje ela não tem essa capacidade de transbordar o aprendizado, o dinamismo que ela traz da experiência econômica, né, do setor, para uma modernização também de outros momentos, de outros espaços da economia e da política. Duas perguntas tuas aí. Primeiro, essa questão da gente extravasar as questões do agro, do setor agropecuário, em pautas maiores, mais gerais, pautas da sociedade, pautas do dia a dia da sociedade brasileira, de costumes e tal. Nós tomamos um cuidado gigantesco com isso. Primeiro porque nós somos um grupo de parlamentares completamente diverso. Nós temos gente com ideologias super distintas. Óbvio que a extrema esquerda, aqueles mais à esquerda não fazem parte da FPA, até porque não tem ligação com o setor ou não admiram o setor, não respeitam o setor, mas nós temos parlamentares lá da centro-esquerda, do centro, da centro-direita e da direita. Então, assim, essas pautas da sociedade, essas pautas de costumes principalmente, elas têm divergências dentro da FPA. E a gente tenta ao máximo fazer com que a FPA se limite a temas referentes ao setor produtivo. Óbvio, quando a gente está falando de uma pauta econômica que vai afetar também o setor produtivo, quando a gente está falando de uma decisão de uma política nacional que vai afetar indiretamente o setor e tal, a gente participa, claro que sim. Agora, nós temos nos unido com uma ampla rede de frentes parlamentares para entrar em temas que são diversos ao nosso setor, tomando muito cuidado para que não seja a FPA responsável por isso. Então, por exemplo, ano passado, com esse excesso de interferência do judiciário no legislativo e essa usurpação de poderes do judiciário e tal, nós resolvemos por bem juntar um monte de frentes parlamentares e paralisar o Congresso. Não cabe a FPA falar sobre aborto, não cabe a FPA falar sobre drogas, não cabe a FPA falar sobre gênero, não cabe a FPA falar sobre educação. Mas são pautas que afetam outras frentes parlamentares que politicamente, numericamente, era interessante jogar junto conosco. Então, como nós tínhamos o problema de marco temporal e de direito de propriedade, nós entramos juntos no mesmo debate para paralisar o Congresso e auxiliar as outras frentes nesse bloqueio e tal. E avançamos, conseguimos vencer, aprovamos a questão do marco temporal, derrubamos veto, fizemos um trabalho grande nesse sentido. Agora, é óbvio que quando os temas não são referentes especificamente ao setor, a gente tenta tomar muito cuidado. Infelizmente, a gente apanha muito por causa disso também. Uhum. Você vê minha rede social, eu sou um deputado de oposição ao governo federal, sou vice-líder da oposição, sou de direita, mas sou presidente da FPA. Então, às vezes, eu tenho que tomar muito cuidado com o posicionamento do deputado Pedro Lupion com o posicionamento do presidente da FPA. Às vezes as pessoas entram na minha rede social e falam assim, você quer fazer impeachment do ministro do STF, que é um assunto que está rodando aí em todas as redes. Cadê a FPA? Vocês não têm 350? Vocês derrubam ele sozinho. Não é assim.
Não é assim, não é uma pauta, não é um tema que entra no assunto da FPA, numa reunião de diretoria da FPA, ou entra como pauta prioritária da FPA. Nós tratamos especificamente do setor. Individualmente, cada parlamentar tem todo o direito de ter seu posicionamento. Agora, o nome da FPA não pode ser usado politicamente para outras questões que não seja o setor agropecuário. Nós somos a Frente Parlamentar da Agropecuária. São duas coisas. Tem a Frente Parlamentar da Agropecuária e tem a bancada ruralista. A bancada ruralista são esses parlamentares que defendem o setor, que atuam no setor, assim como eu, e que informalmente formam uma bancada. E essa bancada, quase que na totalidade, está dentro da FPA, mas não é necessariamente a Frente Parlamentar da Agropecuária organizada institucionalmente como é hoje. Então é um cuidado que a gente tem que ficar tomando o tempo todo para que não banalize as posições da FPA e que a gente não entre em jogo errado, né? Que a gente consiga efetivamente fazer com que a nossa obrigação e o nosso legado seja a defesa do setor. Né? Aproveitando aí, quando você coloca aí a força, a participação efetiva dos parlamentares, nos 2 últimos anos teve uma grande revolução dentro do Congresso, que são as emendas individuais impositivas, e no qual os valores delas cresceram absurdamente em relação a isso. E que isso começa a dar uma importância, tanto que o ministro Flávio Dino aí está querendo alegar transparência para fazer uma limitação disso. Nesse reflexo político, acho que ele teve um impacto muito grande nas decisões políticas, até mesmo de participação de frente, da liberdade. Eu brinco muito que tem um conflito de geração, né? Seu pai batia na porta do ministério para pegar emenda. Hoje o ministro bate na sua porta para pedir dinheiro para o programa dele. Nesta avaliação dessa nova divisão de força, você acha que isso é bom, é ruim, fortalece ou não as frentes parlamentares? Eu acho que todo o fortalecimento do Congresso é bom para as frentes parlamentares, né? Eu acho que isso torna a gente mais relevante e mais importante. Vejo também como um deputado de oposição, hoje, como um deputado de oposição ao Executivo, ao governo federal, um ponto bom também de que o governo não consegue, através de emenda, através de benefícios aos parlamentares, formar uma base política forte dentro do Congresso que nos permite vencer ampla maioria das votações que nós temos lá dentro. Então, isso politicamente é uma questão boa. Agora, precisa haver uma revisão aí desse sistema político. Do jeito que está hoje, eu falo e sempre vou falar, a gente vive um semipresidencialismo. As figuras mais importantes do país hoje são o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, até dando um peso muito maior ao deputado Arthur Lira pela capacidade de articulação, de negociação que tem como presidente da Câmara dos Deputados e a força que ele tem orçamentária nas decisões que ele toma como presidente da Câmara, né? 5% do orçamento, se eu não me engano, discricionário dele, responsabilidade dele, ou seja, ele atende o setor que quiser, o partido que quiser, o líder que quiser, o deputado que quiser. E o governo não conseguiu ainda, apesar da experiência que tem o presidente Lula aí na quarta gestão aí, aliás, na quarta gestão do PT, não conseguiu entender ainda como conviver com essa dinâmica nova dentro do parlamento. Né? Eu sou, repito, deputado de oposição. Eu nunca, nesse governo estive no Palácio do Planalto pedindo emenda. Nunca liguei para um ministro, nunca tive que ligar para o ministro da Casa Civil, para o secretário de governo e tal, falar, libera a emenda do município tal que o prefeito precisa receber. Nunca. Por quê? Porque isso é tudo maioria impositiva, atende muito mais do que eu já atendi na minha vida inteira como deputado, e eu vou lá para o 4º mandato. Então, assim, é uma dinâmica completamente diferente e gera problemas sérios com os outros poderes. Claro, por isso que o ministro Flávio Dino está fazendo isso. Óbvio que é nesse consórcio que eles têm aí de executivo e judiciário para tentar vencer essa influência, esse poder do Congresso. Agora, para as frentes parlamentares, isso nos dá uma dinâmica, uma força gigantesca, óbvio. Né? Hoje, deputados federais e senadores têm muito mais influência e nível de conhecimento nos estados e nacionalmente do que tinha antigamente. Então, a gente tem uma capacidade de força e de articulação muito grande, sem dúvida. Acho que a 1227 acho que foi um grande exemplo disso, João. A organização que a gente conseguiu fazer com todas as frentes parlamentares, com as entidades representativas de cada um dos setores e com setores da economia, obrigando o presidente da República a recolher uma medida provisória, isso acho que foi um marco super importante aqui para Brasília e que demonstrou a força que tem o parlamento hoje. Pois é, eu acho até que no
nos 2 primeiros anos de governo, o presidente Lula, como você bem disse, tentou não reconhecer essa força, né? Até acho que seria como se um presidente tivesse, como se ele estivesse chegando no melhor restaurante de Brasília e pedisse a melhor mesa. Aí o garçom diria para ele assim, mas olha, a melhor mesa tá ocupada. Assim, não tem problema, eu sento lá. E aí ele senta, ignorando que essa melhor mesa já tem outras pessoas lá, mas ele fica se comportando como se não tivesse ninguém lá, né? Só que para esses 2 últimos anos de governo, e aí ele vai administrando esse conflito, mas para esses 2 últimos anos de governo, ele já está olhando para 2026. Uhum. Né? E eu tenho a sensação de que aquela fórmula antiga, né, de que um governo ele ajustava as contas nos 2 primeiros anos para soltar a rédea nos 2 últimos, ela claramente não foi Já não adotada. valeu, né? Exatamente. Já não valeu. Ele já soltou a rédea nos 2 primeiros anos e agora tem mais 2 anos, né, onde ele vai tentar achar dinheiro para conseguir alimentar, né, esse projeto político até 2026. E uma das barreiras institucionais que ele enfrenta é o Congresso. Uhum. Né? Você tem trazido a 1227, mostrando que o Congresso está resistente ao aumento de impostos, a ponto do governo dizer assim, não, então tudo bem, vamos aumentar impostos que a gente não precisa passar pelo Congresso. Uhum. E aí pega importação e exportação que vai direto na agricultura. Uhum. Eu estou trazendo isso porque, por mais que eu entendo a questão da FPA de não trazer questões mais amplas para evitar uma implosão da bancada, né? E faz todo sentido, mas, por outro lado, vocês estão trabalhando em temas que, por mais que estejam ligados ao agro, tem repercussão para outros elementos de funcionamento da República. Por exemplo, a questão do marco temporal tem relação com a intromissão do STF em assuntos do Legislativo. Uhum. Né? Uhum. A questão dos impostos da 1227 tem a ver com o modelo de desenvolvimento econômico, que é o governo tentar concentrar recursos. Né? E aí, como é que você consegue, como é que a frente consegue navegar, né, nessa linha entre esses temas de repercussão mais geral, temas grandes, né, ideológicos, muitas vezes, né, e a defesa do setor? E aí eu queria puxar um gancho. Qual é a sua expectativa para esses 2 próximos anos de mandato? Bom, essa questão dos grandes temas, e óbvio que nós somos provocados em estados o tempo todo a ter posicionamento sobre esses temas, nós tentamos ao máximo ter um posicionamento de consenso da bancada. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. Nós somos muitos, apesar de que os que tomam decisão e que participam efetivamente da organização da bancada são aí algumas dezenas, aí, 20 ou um pouquinho mais que isso, que estão aí no dia a dia da articulação política mesmo disso, mas inscritos na bancada são 304 deputados e praticamente 50 senadores. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande quanto aos posicionamentos. Eu não posso contrariar um membro da bancada. Então, tudo é extremamente democrático dentro da bancada. Eu tento ao máximo não tomar decisão nenhuma sozinho, nenhuma. Principalmente com o deputado Arnaldo Jardim, que é nosso vice, o deputado Evair, o deputado Sérgio Souza, nosso ex-presidente, o Alceu Moreira, a Tereza Cristina e tantos outros ali, o Zé Vitor, o Tio Medeiros, tantos outros que estão ali no nosso íntimo, ali, nos convescotes mais próximos ali. E a gente tenta tomar essa decisão sempre coletiva, sempre conjunto. Agora, óbvio, tem momentos que a gente precisa se posicionar. E tem temas que a gente precisa se posicionar. Essa questão da interferência do judiciário, esse é um tema que a gente precisou se posicionar, porque realmente estava valendo um absurdo, e tanto está aí a resposta, que até hoje está vigente a lei que nós aprovamos, não houve a suspensão da lei, apesar das tentativas enormes do ministro Fachin e de outros ministros. Estamos aí conseguindo, por força política de articulação e de negociação, manter esses temas. Lembrando que, para que a gente consiga avançar como bancada e ter as vitórias que nós temos dentro do Congresso, a gente precisa de muito diálogo. Né? Às vezes as pessoas pensam que é só mandar um WhatsApp para o grupo, para a lista de transmissão dos membros da bancada e que eu consigo todos os votos. Não é assim. Né? Eu preciso conversar, principalmente, eu tomo esse cuidado de sempre começar essa conversa com os líderes dos partidos. Sempre.
com os líderes das bancadas, para que eles não se sintam atropelados também pela FPA, até porque a gente tem que jogar junto com eles, não contra, né? E criar uma briga com os líderes da Câmara e do Senado é tudo que eu não quero. Então a gente sempre tenta fazer essa articulação política junto com eles. Mas hoje, majoritariamente dentro da bancada, são parlamentares de oposição, a maior parte da bancada. Por ter um posicionamento ideológico diverso desse governo, por causa do setor ter um posicionamento ideológico diverso, e a gente toma muito cuidado para que a bancada não seja usada nessas batalhas e nesses embates políticos constantes que a gente tem dentro do Congresso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nunca demos autorização para ninguém falar em nome da bancada sem consultar a mesa diretiva, nunca permitimos que fosse usada a logomarca da bancada, o nome da bancada para qualquer ação política que não seja debatida lá dentro. Então a gente toma muito esse cuidado, já tivemos problemas em relação a isso. A gente toma muito esse cuidado. Mas hoje, tanto os líderes partidários, o comando das duas casas e a mídia, os formadores de opinião de Brasília e tal, sabem que quem fala em nome da bancada sou eu e mais alguns poucos, né? Que a gente consegue ter esse domínio dos temas internos da bancada para tomar esse cuidado efetivamente de não permitir usar a força política que nós temos para outros temas que não sejam debatidos internamente ou relevantes para o setor. E quanto ao governo, acho que a tua pergunta já te dá a tua resposta, né? Um governo que criou um déficit orçamentário gigantesco já nos 2 primeiros anos, que todas as medidas que foram feitas, PEC da transição, arcabouço e tantos outros temas que foram feitos para conseguir, que foram votados, aprovados, e urgência, e solidarizados pelo Congresso para que o governo tivesse condições de se manter, já foram praticamente torrados, literalmente. Né? Usaram tudo já e muito mais. Não se fala numa necessidade urgentíssima que nós temos. Inclusive eu sou favorável, era favorável que antes de qualquer reforma tributária a gente fizesse uma reforma administrativa, diminuir o tamanho da máquina, que é essencial e que a gente precisa resolver. Precisa de uma reforma administrativa no Brasil. O presidente Arthur Lira começou com esse tema, depois segurou. A coisa está meio vai, não vai, mas não consigo ver nos próximos 2 anos, principalmente na economia, dados positivos. Acho que nós teremos muito problema. O governo está completamente perdido, existe um embate interno dentro do governo de ocupação de espaço e de poder, que eles estão praticamente autofágicos, se comendo por dentro, e não vejo não tenho uma perspectiva boa aí dos próximos 2 anos. Não. Então, tem o deputado Pedro Lupion, que é o ator, né? O jogador que está ali dentro de campo, mas também tem o cientista político que analisa o jogo. Para onde que esse debate de governança do país, envolvendo Congresso, Executivo e Legislativo, está caminhando? Acho que isso foi uma coisa que precisa ser muito amadurecida, sabe? Foi algo que aconteceu muito rápido. Governo Bolsonaro, Paulo Guedes e Bolsonaro tomaram a decisão de se virem aí com a questão de emenda, que a gente não quer se meter nisso. E é óbvio que o Congresso, acho que o João concorda comigo nesse sentido aí, o Congresso aproveitou esse momento e se empoderou, sequestrou o orçamento literalmente, e o orçamento hoje está sequestrado pelo Congresso. Agora, essa conformação de forças e esse encaminhamento para o futuro não pode ficar nesse embate constante. E hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é um embate constante. Existe um consórcio uma união de esforços aí entre o Executivo e o Judiciário para tentar conter os avanços do Legislativo, uma dificuldade de diálogo muito grande, uma eleição extremamente importante agora para o final do ano, presidência da Câmara e presidente do Senado, do Congresso, que pode significar sobrevivência do governo ou desgraça total para os próximos 2 anos. Um embate enorme interno dentro da casa, de espaço entre os partidos e os líderes, e vejo um cenário extremamente turbulento aí para os próximos dias, para as próximas semanas, ao mesmo tempo que tem a eleição municipal, que está todo mundo meio nas bases, que Brasília está meio vazia de parlamentares, mas as negociações estão ocorrendo e ocorrendo muito fortemente para decidir o que vai acontecer para frente, né? E o governo observando, tentando se meter, tentando participar de alguma maneira, vendo qual que será o caminho e com quem que eles vão ter que sentar na mesa para negociar. Então,
Não vejo em nenhum dos candidatos atuais da Câmara, por exemplo, a habilidade política e de articulação política que tem o presidente Arthur Lira. Não vejo em nenhum deles. Mas vejo gente com muito poder, com muita força e com muito respaldo político de grupos muito fortes dentro do Congresso que podem colocar o governo de joelho. Então, vai ser uma decisão difícil aí para frente. Só provocando você, quando você coloca isso, você acha que, bem provocativo, tudo bem, você fala que tenta trabalhar à frente com os líderes. A pergunta que eu faço para você, olha só, a força dos líderes hoje com essas emendas impositivas, como é que você analisa? Ela mantém ainda muito forte? Como é que você pode analisar essa relação hoje da liberdade, da emenda, tá certo, com a questão voltada às lideranças, tá certo, nesse negócio? Mantém essa unidade, mantém esta correlação de força do baixo clero com o alto clero? João, eu acho assim, ainda há uma certa influência dos líderes nas bancadas, porque esses extra-orçamentários são todos indicados pelos líderes dos partidos. Então, óbvio que o parlamentar tem algum certo tipo de relação ali com o líder e precisa estar muito menos do que era, né? Muito menos do que era. Infelizmente, no passado, a relação do líder com a bancada era umbilical, né? Era aquela questão do líder decidir os votos da bancada e o deputado que não acompanhasse os votos do lado do líder, encaminhando do líder, era punido dentro do partido, vários partidos acontecendo isso e tal. Hoje é bem menos. Porém, os líderes têm ainda essa influência orçamentária razoável aí, nesses extra-orçamentários principalmente. E o presidente Arthur Lira inovou, né? Ele fez um colégio de líderes que decide absolutamente tudo. Então, o deputado que quiser uma pauta, que quiser ter alguma coisa no plenário, que quiser ter uma relatoria, que quiser participar de algum debate importante e tal, ele tem que combinar com o líder dele, para o líder dele ir na residência oficial do presidente da Câmara na terça-feira, 13h, sentar com todos os outros líderes do partido e negociar. Ó, essa semana vai ter isso na pauta, o deputado tal quer ser o relator e tal, e brigar por você, entendeu? Então, assim, é uma relação que há ainda essa interdependência porque o Arthur fez essa... E depois foi um resultado da pandemia, na verdade, em que os líderes precisavam tomar as decisões todas praticamente, porque a gente não estava aqui. E isso continuou, né? Tem gente que brinca que é o rei Arthur e a tábua redonda, né? E realmente é retangular a mesa ali, mas são os que tomam a decisão efetivamente. E não passa nada dentro do Congresso, não entra uma pauta, não entra uma urgência, uma votação, uma decisão sem passar por essa mesa. Lembrando que ainda tem uma outra pimentinha aí nesse caldo, que é a relação da Câmara com o Senado, que está horrível. Uma competição de força, decidindo quem começa o projeto, quem termina o projeto. A Câmara mudou o entendimento, né? Antes o projeto iniciado no Senado tinha prioridade dentro da Câmara, não tem mais. Então, existe uma briga de protagonismo entre deputados e senadores, uma relação difícil entre os líderes do Senado e os líderes da Câmara. A gente vê muito isso nas sessões do Congresso. Tem um embate enorme entre Câmara e Senado. Então, é um cenário bem desafiador aí. Mas, e até para eu não ficar em maus lençóis com quem assistir esse podcast, nós precisamos dos líderes partidários e a negociação com eles tem que ser constante. E só provocando e estendendo a importância e o problema. Olha só, quando a gente olha isso, os parlamentares, tanto os senadores quanto os parlamentares são dos mesmos partidos. Uhum. E o presidente do partido tem uma força gigantesca que chama tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário. Como é que fica essa correlação de força das emendas e do fundo eleitoral e do fundo partidário em relação a esta unidade e esta posição dentro desse contexto político? Como é que você vê isso? Que eu vejo que o Arthur fez uma jogada interessante na reforma tributária. Ele usou os líderes, mas junto com os presidentes dos partidos na negociação da reforma tributária. Eu acho que isso é uma tendência dos partidos começarem a vir para buscar essa solução ou é só uma questão conjuntural? Vamos lá, o mais tonto dentro da Câmara dos Deputados também é deputado federal, né? Tem habilidade política e jogo de cintura, senão não seria deputado federal. Então,
todos nós temos que conseguir transitar entre o nosso líder do partido e o nosso presidente do partido. No meu caso, no PP, é um pouco mais complicado ainda, porque eu tenho o líder Luizinho, tenho o presidente Arthur Lira e tenho o senador Ciro Nogueira, com posições diversas políticas, né? Então, o senador Ciro, que é o nosso presidente nacional do partido, com uma posição claríssima de oposição, inclusive ex-ministro do governo Bolsonaro, o presidente Arthur Lira, sendo presidente da Câmara e primeiro-ministro do Brasil praticamente, fazendo tudo o que ele tem que fazer, e o Luizinho tentando transitar nesse meio processo todo, tendo inclusive um ministro no governo em que a maior parte do partido é de oposição. Então, assim, é algo muito, muito típico e claro desse momento, uma característica muito clara desse momento que nós estamos vivendo, da força do Congresso, né? Mas eu acho assim, os líderes, os presidentes dos partidos, eles têm influência até um certo ponto. Até um certo ponto. O dia a dia ali dentro do plenário, nas decisões que toma, no voto que faz, na articulação dentro da Câmara, tem que ser muito do íntimo do deputado na convivência com a bancada que ele está, né? E eu falo isso por experiência própria. Eu fui do PFL e do DEM a minha vida inteira, todos os meus mandatos. Meu pai também, fundador, e fui fundador do PFL Jovem, do DEM e tal, a vida inteira. Quando acabou, eu acabei indo buscar outro caminho, porque no União Brasil não cabia. Lá nós tínhamos uma relação com o presidente do partido, na época o Assemineto, e com os líderes, com Efraim, com Rodrigo Maia, com o próprio Elmar Nascimento, extremamente democrática. A gente sentava numa mesa na presidência do partido e tomava decisões em conjunto. No Progressistas, que é o partido que eu faço parte hoje, não existe isso. Não existe. É uma maneira de como funciona o partido, sempre foi assim, pelo que me contam. Lá vem a decisão de cima, o presidente do partido conversa com o líder, com o presidente da Câmara, com o líder da bancada e tal, e a decisão vem, achamos por bem que tem que ser assim. Ponto. É a maneira de agir. Então, assim, existe influência do presidente do partido dentro das decisões da bancada? Algumas. Quando o ponto é um pouco mais delicado. Por exemplo, o presidente Ciro Nogueira tem atuado muito fortemente nessa questão da anistia. Ele, pessoalmente, tem pedido isso para os deputados. Então, eu sou lá titular da CCJ, já recebi ligação dele, orientação dele para que acompanhe essa questão da anistia e tal, porque a posição política dele está achando por bem fazer isso com o partido. Mas não necessariamente nas pautas do dia a dia, sabe? Agora, quando vai chegando perto da eleição, né, e nós estamos no ano eleitoral, a decisão da divisão do bolo de fundo partidário, de fundo eleitoral e apoios nos estados e tal, obviamente que o protagonismo do presidente do partido é gigantesco. Né? Ele que toma a decisão de quem é que vai receber mais, vai receber menos e quem que vai ter apoio e quem que não vai ter. Então, é claro que aí vira um beijamão do presidente constante. Né? Eu só complementando aqui, eu vejo que essa conversa aqui para a gente é bastante esclarecedora. Porque é o seguinte, por mais que a gente queira entender, tem muita coisa que vai ser ainda construída com o resultado dessas eleições que vão fortalecer cada vez mais os partidos, diminuindo a quantidade de partidos. Essa vai ser um bom estudo para a gente observar e como é que vai ser o futuro dessas relações. Muito interessante. Não, sem dúvida. Eu acho que essas eleições vão mostrar claramente quais partidos que têm capilaridade no Brasil e que têm condições. A gente comentava antes de começar esse podcast aqui que a tal da polarização de direita e esquerda, de Lula e Bolsonaro, talvez nas cidades grandes tenha uma influência, mas nas cidades pequenas o centrão, o deputado que leva o recurso, que bota a emenda e é quem tem a influência na eleição efetivamente, o prefeito que está bem aprovado. Então, há uma diferença aí nessa questão política e vamos ver como é que vai ficar a correlação de forças no país aí. Acho que teremos mudanças, inclusive, finalmente, eu sou super favorável a isso, que a gente tenha partidos efetivamente ideológicos que tenham posição clara política e quanto menos partidos, mais fortes eles se tornam. Né? Então, acho que nas próximas eleições majoritárias aí em 26 nós teremos uma diminuição ainda maior dos partidos políticos. Mas o Congresso vai continuar com o protagonismo. Leonardo, para te responder muito isso, vai depender para te responder bem isso, aliás, vai depender muito da eleição. Agora, da eleição de presidente da Câmara e do Senado. Ela é decisiva, então, para o balanço. Total. Eu acho que a característica do presidente Arthur Lira é uma personalidade extremamente forte, e uma liderança muito forte dentro do Congresso. A maneira de ser é essa.
Aí quando você começa a comparar os candidatos, por exemplo, o Hugo Motta tem um perfil muito mais conciliador, amigo de todo mundo e tal, mas tem uma influência enorme por trás. O Elmar é muito mais contundente, para usar uma palavra correta, aí, muito mais contundente, incisivo nas suas posições, até mais do que o próprio Arthur. O Brito é o bonzinho, amigo de todo mundo, que transita muito bem com todo mundo. Então, vai depender muito de como vai ficar. No Senado, acho que cartas já jogadas aí, provavelmente com a eleição do senador Davi Alcolumbre, que todos nós conhecemos, já sabemos como é que age politicamente, mas na Câmara acho que esse protagonismo e esse encaminhamento vai depender muito de quem vai estar sentado naquela cadeira. E pelo que você está falando, não há um perfil igual ou parecido sequer com o do Arthur, né? Então, não. De qualquer maneira, a gente vai vivenciar modificações. Eu acho que o mais parecido com ele, de personalidade, o mais parecido com ele seja o Elmar. Mas não com a habilidade política que ele tem. Assim, né? Mas o colégio de líderes ele vai continuar desempenhando esse papel, você acredita? Não sei. Vamos saber depois que ele sentar na mesa e resolver. Não sei. Assim, tem muita crítica e tem muito elogio em relação a isso, sim, né? Sim. Tem muita gente que acha que é bom, né? E realmente está mais democrática a pauta, não é só o presidente que decide a pauta. A gente tem direito a opinar. Uhum. Porém, outras decisões diversas são tomadas ali só por eles e a gente não fica sabendo. Então, tem hora que é ruim, tem hora que é bom, mas eu, como presidente da FPA, me meto nas reuniões mesmo, então eu dou meus pitacos mesmo sem poder, mas é uma decisão que vai depender do próximo presidente, não dá para a gente saber. O Pedro, você já fica convidado para voltar aqui outras oportunidades para a gente debater como é que esse jogo tá caminhando. Viu? A gente gostaria de agradecer bastante. Obrigado. Não sei se O João não tem mais nenhuma provocação hoje. Não. Tudo bem. Porque o João está saindo de férias, ele está mais light. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito enriquecedor, acredito que para todos nós. E a bancada está super aberta. Né? Você como participante do jogo e também como analista do jogo. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns aí pelo formato. Eu acho que os grandes debates do país têm sido em mesas de podcast. Aí a gente tem condições de expor para o público que assiste muito claramente as posições, né? Muito claramente aí as posições. Então, obrigado pelo espaço, parabéns, Leonardo. João, nosso professor de política aqui em Brasília, por isso que ele fica com essas provocações sempre aí. Mas é o que ele faz todos os dias, mesmo fora do microfone do podcast, viu? Ele está sempre com essas cutucadas na gente. Mas, sem dúvida, é um cara que talvez o que mais conheça o dia a dia da política em Brasília e esses meandros todos aí. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela participação aí, todos. Legal.